Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Que a paz de Jesus reine na sua vida, enchendo-o de alegria, de felicidade. Queridos, é muito bom estarmos aqui com vocês. Hoje é a terceira noite. É um privilégio podermos partilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estendemos as boas-vindas a todos e também aos queridos amigos que vieram de longe, aos que vieram de perto. É uma alegria poder receber vocês aqui. Que o Espírito Santo habite no coração de vocês. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez. Enquanto está sendo distribuída a folha, hoje está sendo distribuída a folha do gráfico que vamos estudar hoje com vocês, tá bom? É muito bom se você colocar isso num plástico, como está aqui, não é? Plastificar, para que não suje, não estrague, não molhe, e você tenha isso durante muitos anos na sua vida, para passar este conhecimento da palavra profética para os outros também. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Pai querido, na tua presença estamos, louvando-te, adorando-te. Te louvamos pelos que vieram de perto e de longe. Te louvamos pela presença do Espírito Santo conosco. Derrama sobre nós bênção maior, luz maior, um poder maior do Espírito Santo na vida de cada um que aqui está. Continuamos intercedendo pelos enfermos, Pai, que em nome de Jesus sejam curados, e especificamente oramos pelo Vinícius, que o Senhor coloque a tua mão sobre ele. Queremos ver o Vinícius falando, andando, correndo, trazendo alegria para o Maurício e para a Valdirene, Pai. Ouve a nossa oração, abençoa a pastora Geralda, abençoa o Gilmar, abençoa todos os ministros, todos os presbíteros, todos os membros, todos os filhos e filhas que estão aqui. Ouve a nossa oração, Pai. Manifesta-te aqui através do Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, ontem nós estudamos com você sobre os 7 selos, mas paramos no 6º selo. Deixamos o 7º selo como uma sobremesa para hoje. E vamos estudar com vocês o 7º selo e entrarmos nas 7 trombetas, porque é uma sequência. Como nós dissemos, o Apocalipse foi escrito em 4 grandes ciclos de 7. Existem 6 ciclos de 7, mas os 4 maiores ciclos de 7 são as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. E Deus escreveu estes ciclos de 7 de uma forma que somente Deus pode escrever, porque Ele fez isso em sequência. Quando nós iniciamos o período da 7ª igreja, deu-se início também ao período dos 7 selos. Os 7 selos iniciam na 7ª igreja. Quando nós chegamos no 7º selo, iniciam as 7 trombetas. E quando você chegar na 7ª trombeta, iniciam-se as 7 últimas pragas. Então, queridos, hoje nós vamos estudar o 7º selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e vamos ler os versos 1 até os 5. Apocalipse capítulo 8 e os versos 1 até os 5. Abra sua Bíblia. Podemos ler? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus.
e tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo abrir o sétimo selo, ele ainda não abriu o sétimo selo, ele ainda não abriu o sexto selo, porque quando ele abrir o sexto selo, haverá um grande tremor de terra, escurecimento do sol, a lua em sangue, e as estrelas caindo, e maremotos, e tsunamis, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, e virá o período do selamento do povo de Deus. Estudamos isso ontem. O selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, e o selamento dos ímpios com o sinal da besta, como já estudamos ontem. Nesta última fase em que o povo de Deus estiver sendo julgado, chegará um momento em que o ser humano conhece como fechamento da porta da graça. Vocês já ouviram falar do fechamento da porta da graça? No tempo de Noé, a porta da arca de Noé, aquele navio, aquele grande barco que Noé construiu, a porta esteve aberta para que todo aquele que quisesse pudesse entrar. Mas somente Noé e a sua família, 8 pessoas entraram. Os outros não quiseram. A porta foi fechada. E depois, quando as águas começaram a ser derramadas, quando a chuva começou, muitos quiseram entrar, mas a porta estava fechada. A porta da graça, meu querido irmão, foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo, e está aberta, está escancarada para todo aquele que quiser vir e entrar. O Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. A porta da graça está aberta. Hoje, ainda está aberta. Mas será que a porta da graça ficará aberta para sempre? Ou virá um tempo em que a porta da graça vai se fechar? A Bíblia diz que virá um tempo em que a porta da graça vai se fechar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22, no verso 11. Apocalipse 22, verso 11. Diz que chegará um momento em que Jesus Cristo pronunciará essas palavras de Apocalipse 22, verso 11. Ele ainda não pronunciou essas palavras, porque a porta da graça está aberta. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Mas agora vejam o capítulo 22, verso 11. Vamos ler. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Antes de Jesus deixar o céu e descer à terra para buscar o seu povo escolhido, os filhos e filhas de Deus comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas, antes de Jesus descer do céu, ele pronunciará este verso de Apocalipse 22, 11. Pesadas palavras duras. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem está sujo, continue se sujando. E quem é justo, continue sendo justificado. E quem é santo, continue sendo santificado. Eis que cedo venho, e comigo está o galardão, a recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Queridos, quando é que Jesus vai pronunciar estas palavras? No momento em que a porta da graça se fechar. Quem estiver salvo, estará salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Quem quiser salvação, não terá mais salvação. Passou o tempo da salvação. Há um tempo de salvação. Há um momento para aceitar a Jesus. E nós temos que aproveitar o tempo de graça em que nós vivemos, porque a graça não vai durar para sempre. Voltando agora para Apocalipse capítulo 8. Aqui diz, no capítulo 8, que Jesus Cristo, quando abrir o sétimo selo, haverá silêncio no céu por quase meia hora. 2 vezes houve silêncio no céu. A primeira vez que houve silêncio no céu foi quando a porta da graça estava para se abrir. Abre ou não abre a porta da graça? Vocês se lembram que Adão e Eva, quando pecaram, eles se sentiram nus, e Deus os procurou
e arrancou aquelas folhas de figueira. Eles fizeram aventais com folhas de figueira. Gênesis capítulo 3 menciona. Deus arrancou as folhas de figueira, pediu para Adão matar um cordeiro, e com a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. A nudez causada pelo pecado, meu irmão, folhas de figueira não podem cobrir. A nudez causada pelo pecado, somente a pele do cordeiro, a vestimenta que vem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que cobre a nudez causada pelo pecado. Portanto, queridos, desde Adão, Abel, Noé, Abraão, todos viveram pela fé, crendo em Jesus que ainda não tinha morrido, crendo no Cordeiro de Deus que era morto, era sacrificado, mas o verdadeiro Cordeiro ainda estava no céu. Não tinha ainda nascido da Virgem Maria, não tinha ainda encarnado, não estava vivendo na terra, estava no céu. Durante 4.000 anos os cordeiros foram mortos, sacrificados. No santuário, 2 cordeiros eram sacrificados cada dia, um às 9 da manhã, um às 3 horas da tarde. Cada dia os cordeiros eram sacrificados. Isso durou durante todo o tempo, até Jesus morrer na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou de cima a embaixo. Mateus capítulo 27. Acabaram-se os sacrifícios no santuário. O verdadeiro cordeiro estava morto. O verdadeiro cordeiro ressuscitou. O verdadeiro cordeiro ascendeu ao céu como nosso representante, como nosso advogado, como nosso Deus amigo, como nosso Deus que morreu por nós e que ressuscitou. Queridos, a graça já existia antes de Jesus morrer na cruz, mas era uma graça prometida. Prometida. Se essa graça não fosse paga pelo sangue de Jesus, ela deixaria de existir. Para ilustrar, eu digo que se você for a uma loja e comprar uma televisão e levar para casa, você faz o crediário na loja e você não paga nem um centavo e já leva a televisão para casa. E já pode assistir os programas, os sermões que temos lá no YouTube. Lá temos os sermões, são 400 sermões que estão lá no nosso site apocalipserevelado.com. Como é que é o nome do site? apocalipserevelado.com. Lá temos 400 sermões de graça. Você está assistindo os sermões lá na sua televisão, porque a única coisa boa para assistir na televisão é sermão, não é, irmãos? Nada mais. Mas você não paga as prestações. Você recebeu a televisão de graça, você não pagou nada, mas tem prestações para serem pagas. E se você não pagar, o que vai acontecer? Eles vão tomar a televisão de você. Queridos, todos os que viveram antes de Cristo, mesmo Moisés que foi para o céu, Enoque foi para o céu, Elias foi para o... Mesmo todos os salvos antes de Cristo, eles foram salvos por uma graça que estava prometida. Promessa de graça. Mas a graça ainda não tinha sido consolidada. A graça ainda não tinha sido selada pelo sangue do Filho de Deus. Ainda não tinha. E vocês se lembram que no jardim do Getsêmani, abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 26. Vocês se lembram quando Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, ele pediu para Pedro, Tiago e João se aproximarem mais dele. Os outros ficaram mais distantes, mas Pedro, Tiago e João foram mais próximos de Jesus. E ali no capítulo 26 de Mateus diz assim, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Jesus Cristo, por 3 vezes, clamou ao Pai. Vamos ler? Mateus capítulo 26 e o verso 37 em diante. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou ao Pai, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, e dizendo as mesmas palavras: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Repetiu as mesmas palavras pela terceira vez. Queridos, cada uma das 3 vezes que Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, ele estava tentando não morrer na cruz. O ser humano, Jesus viveu como homem na terra. Ele é Deus, mas ele viveu como homem. E queridos, o ser humano, ele tenta evitar a morte. E Jesus Cristo, ele disse: tem um outro jeito, Pai, de eu salvar a humanidade sem precisar morrer na cruz, sem precisar eu beber do cálice da morte? Se possível, passe de mim este cálice. E o pai respondeu o que para o filho? Não, filho, não tem outro jeito, você tem que morrer. Ele disse isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Naquele momento, meus queridos, em que Jesus estava dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, a sorte da humanidade oscilava na balança. A sorte da humanidade oscilava na balança, porque Jesus poderia muito bem se levantar dali, voltar para o céu e continuar sendo Deus, porque ele sempre foi Deus. Ele não precisava morrer na cruz. Ele poderia abandonar a família humana, e a família humana ficaria para sempre nas garras de Satanás, perdida. A tentação de Satanás para Jesus é que ele desistisse de salvar a humanidade, abandonasse a humanidade e voltasse para o céu. Por isso ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pense em Moisés no céu, porque Moisés já estava no céu, Elias já estava no céu, Enoque já estava no céu. Pense em Moisés e Elias e Enoque acompanhando aquela angústia de Jesus no jardim do Getsemane. Eles estavam emudecidos, nem uma harpa soou no céu. Eles estavam mudos, presenciando a agonia de Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue. Queridos, houve silêncio no céu, porque a porta da graça estava para se abrir. Mas pastor, a porta da graça já não estava aberta? Não, irmãos. Antes de Jesus, no Antigo Testamento, a graça era só uma promessa. Agora é que o sangue do Cordeiro de Deus ia ser derramado. Se Jesus não morresse na cruz, não existiria graça, não existiria perdão, não existiria salvação. Moisés teria que voltar do céu, Elias teria que voltar do céu, Enoque teria que voltar do céu, porque eles foram para lá confiando naquela promessa de graça. Por isso houve silêncio no céu. Mas finalmente Jesus decidiu: eu morrerei para a família humana, custe o que custar, eu morrerei pelo pecador, eu vou dar a minha vida. Queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a porta da graça foi o quê? Escancarada. Agora não era mais promessa de graça, agora era uma graça de verdade, porque ela foi comprada pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Agora, queridos, quando a porta da graça estiver para ser fechada, haverá de novo silêncio no céu. Mais uma vez haverá silêncio no céu, porque Jesus vai estar fechando a porta da graça. Ele vai estar com a mão levantada para jogar o incensário de ouro sobre a terra. E no momento em que Jesus lançar o incensário de ouro sobre a terra, deixa de existir perdão, deixa de existir intercessão, deixa de existir graça, a porta da graça estará fechada para sempre. E então ele pronunciará o verso de Apocalipse 22, verso 11: o injusto continue na sua injustiça e o santo continue na sua santidade. Então, queridos, o silêncio no céu ocorreu no momento em que a porta da graça foi aberta.
E o silêncio no céu vai ocorrer quando a porta da graça estiver fechando. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 8, abra sua Bíblia de novo, em Apocalipse capítulo 8, e o verso 1 e 2, capítulo 8 de Apocalipse, e os versos 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Quando Jesus está para fechar a porta da graça, ele percebe que existe uma multidão de filhos, homens e mulheres sinceros, que ainda não foram selados pelo selo do Deus vivo, ainda não foram marcados pelo sinal de Deus. E Jesus Cristo levanta a mão e diz: meu Pai, meu sangue eu derramei por eles. E os 4 anjos que seguram os 4 ventos do Apocalipse capítulo 7, fala que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos para que a terra não seja destruída. Eles então recebem a ordem de continuarem segurando os 4 ventos, até que todos os filhos e filhas de Deus sejam assinalados nas suas testas pelo selo do Deus vivo, comprados para a salvação, comprados para o céu. Por isso ele faz esta última intercessão, irmãos. Veja quão grande é a intercessão de Jesus, que se chama última intercessão. Vamos ler agora o verso 3, capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Muito incenso quer dizer que é uma grande intercessão. Vocês acham que haverá uma grande conversão quando estiver bem pertinho da porta da graça se fechar? Vocês acham que haverá uma grande conversão de uma grande multidão? Sim ou não? Sim. Antes da porta da graça se fechar, será feita uma grande intercessão, porque haverá uma grande conversão. Quando Pedro pregou, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Deus, e com um sermão converteram-se 3.000 almas no dia. Esse foi o começo da pregação do Evangelho. Agora aqui é o final da pregação do Evangelho. E no final da pregação do Evangelho, o Espírito Santo será derramado. Haverá uma grande intercessão. E a conversão não vai ser de 3.000, nem de 3 milhões. Vão ser vários milhões se convertendo num dia, antes que a porta da graça se feche. Queridos, Jesus faz uma grande intercessão. E depois de terminar a intercessão, o que ele faz? Veja agora o verso 5. Capítulo 8, verso 5. Depois de terminada a intercessão, o anjo tomou o incensário e o encheu. Veja o que Jesus colocou agora no incensário. Não é incenso, não é intercessão, não é incenso. Agora ele encheu o incensário de quê? Fogo do altar. E ele não fez intercessão, mas jogou o incensário sobre a terra. No momento em que Jesus joga o incensário sobre a terra, ele não tem mais incensário, ele não mais faz intercessão, fechou a porta da graça. E então ele pronuncia o verso de Apocalipse 22, 11: permaneça o imundo na sua imundícia, e permaneça o santo na sua santidade. E eis que venho sem demora. Aí a volta dele vai ser bem rápida, para buscar os seus escolhidos. Queridos, depois que a porta da graça se fechar, diz o verso 6, vejam agora o verso 6, depois que a porta da graça se fechar, leia comigo o verso 6, e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quando é que os anjos receberam as trombetas? Verso 2, quando é que os anjos receberam as trombetas? Capítulo 8, verso 1 e 2 diz que quando Jesus abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E o verso 2: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Os 7 anjos só receberam as 7 trombetas quando Jesus abriu o 7º selo, mas não tocaram, só receberam a trombeta. Agora vejam quando eles vão começar a tocar as trombetas. Verso 6: depois que ele jogou o incensário sobre a terra, o verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Pergunto: quando é que os 7 anjos vão tocar as 7 trombetas?
Será que já tocaram no passado ou vão tocar no futuro? O que a Bíblia diz? Eu não quero saber a sua opinião, eu não quero saber da minha opinião, eu quero saber o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor: depois que eles jogaram incensário sobre a terra e a porta da graça se fechar, os anjos vão começar a tocar as trombetas. Então os 4 anjos do capítulo 7, verso 1, que estão segurando os 4 ventos para que a terra não seja destruída, eles soltam os 4 ventos, e aí começam as destruições da terra. Ainda não é a volta de Jesus, são as destruições permitidas por Deus, mas é Satanás quem vai fazer as destruições anunciadas nas trombetas. Como é que nós sabemos que é Satanás que vai fazer a destruição anunciada nas trombetas? Porque ele destrói a terça parte de cada coisa. Na volta de Jesus, o que é que vai ser destruído? Tudo. Mas antes da volta de Jesus, Satanás recebe permissão para destruir não tudo, mas só a terça parte de cada coisa. Por que Satanás recebe a permissão para destruir a terça parte de cada coisa? Porque na Bíblia, Satanás é o anjo da terça parte. Quem é o anjo da terça parte? Satanás. Mas de onde nós tiramos isso? De Apocalipse capítulo 12, verso 2, diz que o dragão vermelho, que é Satanás, com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. Ele, quando foi expulso do céu, não veio sozinho, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então ele é o anjo da terça parte. Por isso agora ele recebe permissão. A porta da graça está fechada. O povo de Deus, mesmo que Satanás tente enganar o povo de Deus, mas não será possível. Eles estão selados, marcados. Deus disse: ele está selado pelo meu sinal, ele é meu. Por isso que Jesus disse: se possível, enganaria até os escolhidos. Se eu dissesse assim, se possível, eu iria à casa da pastora Geralda, eu vou ou não vou? Se fosse possível, eu iria à casa da pastora Geralda, eu vou ou não vou? Não vou. Já disse, se fosse possível eu iria. Quando Jesus falou, se fosse possível, Satanás enganaria até os escolhidos, ele vai enganar os escolhidos? Não. Não. Por quê? Porque eles estão selados, eles estão marcados por Deus. A porta da graça já fechou, e eles continuam sendo cada vez mais santos. Os ímpios não se salvam mais, e os salvos não se perdem mais, porque a porta da graça está fechada. Por isso agora Satanás recebe permissão para destruir a terça parte da natureza. Leia agora a primeira trombeta, capítulo 8, verso 7. Capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve o que? Saraiva, chuva de pedra. E o que mais? Fogo misturado com sangue. E o que mais? Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Toda a erva verde foi queimada, mas as árvores somente a terça parte será queimada na primeira trombeta. Segunda trombeta, verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A segunda trombeta permite Satanás transformar a terça parte do mar em sangue, e matar a terça parte das criaturas que vivem no mar. Terça parte. Terceira trombeta agora, verso 8, e verso 9, aliás, verso 10, né? O terceiro anjo tocou a sua trombeta, verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu o quê? Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quando a terceira trombeta foi tocada, caiu do céu o quê? Uma grande estrela. Em profecia, estrela é anjo. Apocalipse capítulo 1, verso 20, diz que estrela em profecia é anjo. Caiu uma grande estrela, caiu um grande anjo.
do céu, e o nome dele é Absinto. Absinto quer dizer amargo, amargura. Quem é o grande anjo que caiu do céu e que amargou a vida humana? Amargou a experiência da família humana? Satanás. Ele é o grande anjo que agora vai amargar a terça parte da água potável, a terça parte das águas doces, potáveis para se beber. Haverá uma falta de água incrível quando se tocar a terceira trombeta, porque já falta água para beber hoje, mas agora ele vai amargar a terça parte das águas doces na terceira trombeta. Mas o povo de Deus terá com certeza seu pão e sua água. Não falta o pão e a água para o povo de Deus. Os ímpios morrerão de fome e de sede, mas o povo de Deus terá seu pão e sua água. Queridos, vocês estão selados pelo selo do Deus vivo, e Deus diz: estes são meus, comprei com meu sangue, e eu vou levá-los para o céu comigo. Satanás não tem poder sobre vocês. Amém, irmãos? Agora a quarta trombeta, capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Agora há uma escuridão na terra na quarta trombeta, porque ele faz com que a terça parte do sol escureça, a terça parte da lua escureça, a terça parte das estrelas escureça, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora a quinta trombeta, irmãos, capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu caiu na terra. Quem é essa estrela do céu que cai na terra? Satanás. Satanás. Ele é o rei dos demônios. Ele é o rei dos demônios. Querem saber o nome dele? Capítulo 9, verso 11. Olha aí o nome que Satanás recebe. E agora você vai ler no capítulo 9, verso 11, um nome que é muito conhecido na maçonaria. Se você conhece algum maçom, se você foi maçom, se você é maçom, e você pertence aos primeiros graus da maçonaria, você não sabe nada. Agora, se você já está nos altos graus da maçonaria, você vai dizer: pastor, é verdade, esse é o nome do Deus adorado na maçonaria. Porque quando a pessoa entra não sabe, mas depois no alto grau ele vai saber quem é o Deus da maçonaria. Agora vejam, capítulo 9, verso 11. E tinham sobre si rei, e é o anjo do abismo. O rei é o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás. Ele é rei. Rei de quem? Dos demônios. A terça parte dos demônios, terça parte dos anjos veio para o céu, do céu para a terra. Eles se tornaram de anjos bons, se tornaram demônios. E ele tem, Satanás tem um nome. Leia aí. E o seu nome, em hebreu, em hebraico, o seu nome é Abaddon. E em grego é Apolion. Abaddon. Quando eu estava pregando essa mensagem, quando terminei, na saída, uma pessoa que estava assistindo apertou minha mão e disse: pastor, eu sou maçom, e eu já sabia que o nome do Deus que nós adoramos lá é Abaddon. Eu já sabia o nome, só que eu não sabia que Abaddon é Satanás. Estou fora. Saiu, aceitou a Jesus, foi batizado, está salvo em Jesus. Meus queridos, há muitas pessoas sinceras dentro da maçonaria, há muitas pessoas sinceras em todas as igrejas e religiões que precisam ouvir a palavra de Deus, porque são sinceros e vão ouvir a palavra de Deus dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, venha para os meus braços, e eu vou te selar com meu selo, o selo do Deus vivo, e você será meu para sempre. Cristo veio para nos comprar com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E agora, meus queridos, a sexta, veja, ainda a quinta trombeta. O que vai acontecer na quinta trombeta? Verso 4.
capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Por que na quinta trombeta não pode fazer dano à erva da terra? Porque já queimou toda a erva na primeira trombeta. Estão percebendo? Na quinta trombeta ele não pode tocar na erva da terra. E o que mais? Continue lendo. Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que ele não pode destruir nenhuma árvore na quinta trombeta? Porque ele só podia destruir 1/3 das árvores. E ele destruiu 1/3 das árvores na primeira trombeta. Agora na quinta trombeta ele não pode destruir nenhuma árvore mais. Continue lendo. Mas ele vai atormentar quem? Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Quem será atormentado por Satanás? O anjo do abismo? Todos os homens e mulheres, todos os seres humanos que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Deus tem um sinal de autoridade, Satanás tem um sinal de autoridade. Nós estudamos ontem, o sétimo dia, o santo sábado, é o selo do Deus vivo, é o sinal de Deus. O primeiro dia da semana, como dia sagrado, no lugar do dia de Deus, se torna o sinal de autoridade de Satanás. Temos que fugir deste sinal e abraçar Jesus como Salvador, sermos salvos em Jesus. E então, salvos em Jesus, Ele nos sela para o céu. E quando a quinta trombeta for tocada e Satanás estiver atormentando o povo por 5 meses, quanto tempo? 5 meses, verso 5, leia o verso 5. Foi permitido não que os matassem. Ele não vai poder matar ninguém na quinta trombeta, queridos. Ele vai atormentar. Atormentar é a coisa que Satanás mais sabe fazer. Ele é um tormento na vida das pessoas. Ele atormenta as famílias, o marido. Ele atormenta a esposa, atormenta os filhos. Ele é um tormento. É um sofrimento na terra, Satanás. Ele só sabe fazer isso. Ele vai atormentar os homens que não têm o sinal de Deus. Por quanto tempo? 5 meses que os atormentassem. Queridos, Deus está avisando antes de acontecer. A profecia é assim. A profecia é anunciar o que vai acontecer antes de acontecer, para que você, filho e filha de Deus, abrace a Jesus, seja salvo pelo sangue de Jesus, receba o selo do Deus vivo na sua vida, e você seja protegido e liberto do poder de Satanás. Ele não pode tocar em você, porque você é de Jesus. Por isso Deus está anunciando. E agora vejam a sexta trombeta. Na sexta trombeta, queridos, quando é tocada a sexta trombeta, Satanás recebe autorização para matar, não os filhos de Deus, mas matar os que são dele. Mas como é que Satanás vai matar os que são dele? Queridos, Satanás não é amigo de ninguém.